Vamos agora para a nossa entrevista especial, que é o Despertar Espiritual. Ainda bem que conseguimos fazer isso. Vamos agora ao Rio Grande do Sul, com a nossa querida Tadjana André. Vai falar sobre o poder da apometria na coluna semanal, o Despertar Espiritual. Minha querida, vou chamar você de Tade, pode, né? Boa tarde. Finalmente conseguimos! Aqueles imprevistos, né, Calhau? Os impedimentos que tentam nos colocar, mas estamos aqui. Maravilha. Tade, para quem não te conhece ainda, eu sei que tem um monte de gente aqui no YouTube que te conhece, sabe o teu trabalho, mas também terá um monte de gente que não te acompanha. Fala um pouquinho quem é a Tadjana André e quem é a Tade. A Tade é uma pessoa que, desde que iniciou na questão da psicologia, ela vem buscando outras coisas. Eu nunca me conformei só com essa questão de que estava tudo ali no emocional, né? Então eu comecei a minha busca, num determinado momento eu entrei na casa espírita, e aí também achava que não era lá toda a questão de respostas, né? Sempre curiosa, comecei a buscar vários cursos na área do despertar. Há 20 anos atrás tinham poucas coisas, hoje a gente tem bem mais. Então eu fui buscando, fazendo alguns cursos e percebendo cada vez mais que as três coisas estavam interligadas, né? O emocional, o físico e então a questão espiritual, ou energia, né? Porque para mim a espiritualidade ela não é nenhuma crença, não é nenhuma religião. A espiritualidade para mim ela é autoconhecimento, autoconfiança, amor próprio. Então nessa busca eu sempre muito inquieta, eu sou uma pessoa muito objetiva nos resultados que eu quero. Então para mim a terapia convencional ela me cansava, eu queria ver resultado. E nessa busca pelos resultados, eu fui em busca de ferramentas, até que, num determinado momento, eu cheguei na apometria, né? O que é a apometria? A apometria, então, é uma ferramenta onde a gente consegue fazer o desdobramento do corpo físico com a questão do desdobramento dos corpos astrais. E ali a gente encontra muitas respostas, né? Que eu sempre falo assim, estão ali guardadinhas no nosso consciente, no nosso inconsciente, e aí essas ferramentas auxiliam a essa questão. Então foi uma longa estrada, já fazem, então hoje, como eu te falei antes, né? Hoje está fazendo 27 anos que eu sou formada em psicologia, estou de aniversário hoje, na psicologia, e 20 anos que eu busco outras ferramentas. E eu associo, porque eu sempre coloco, né? Tem coisas realmente que são emocionais, mas eu estou sempre buscando a repetição dos padrões aonde estão, né? Se está realmente no aqui e agora, nas crenças limitantes, se está numa vida passada, aonde estão. Que legal, muito bom. Como foi que surgiu a apometria, Tade? Como tu podia falar um pouquinho? Como foi que surgiu a apometria? Qual a origem da apometria? A origem da apometria, ela foi estudada por Dr. Lacerda no Hospital Espírita de Porto Alegre, né, onde ele trabalhou por mais de 50 anos atuante nessa área, buscando essa ferramenta e ensinando aos médicos da casa e aos profissionais também do Hospital Espírita. E depois, quando eu fui fazer na casa de João Pedro, em Porto Alegre, daí já também com ele, e fiz em 2003, foi um ano inteiro, assim, foi muita curiosidade. Eu ia a Porto Alegre toda sexta-feira para fazer o curso, para poder trazer essa ferramenta, né? Porque a gente achava que também dentro da casa espírita nós não estávamos mais satisfeitos só com aquelas desobsessões, que tinha algo além. Mas aí a gente sabe que existe uma federação, existem regras, e aí eu costumo dizer assim que nós somos convidados a nos retirar. E resolvemos formar um grupo independente. Nós saímos em 7 pessoas e esse grupo ele foi chamado de, então, um grupo de harmonização espiritual, onde nós começamos as experiências de apometria, né? Eram feitos atendimentos, então, como a gente chamava, na mesa, né? A pessoa ia, nós abríamos o campo e os resultados eram fascinantes, assim, 1 ou 2 sessões, a gente viu o quanto a pessoa tinha evoluído, né?
praticamente assim, eu sempre dizia, parece que um nozinho que estava ali, que a gente desenosava e tudo funcionava. E depois disso, então, com a chegada, assim, de Kuan Yin na minha vida, que é a deusa da compaixão e da misericórdia, que sempre me mostrou toda essa questão da espiritualidade muito aberta, muito avançada, né? Que eu não tinha que ficar somente na questão reta ali, vamos para o caminho do meio aqui, não, né? E com ela, assim, surgiu mais a questão de estudar mais ainda a apometria e auxiliar as pessoas. Então, nós formamos o grupo, eu tenho o Néctar de Luz Espaço Terapêutico, e aí nós decidimos que esse grupo, então, viria para o espaço para fazer os atendimentos individuais. E a partir daí a gente começou. Eu acho essencial que os meus pacientes passem pela apometria. Ou, assim, um paciente que você insiste em várias ferramentas, não vê resultado, tu coloca na apometria e realmente a coisa se resolve, sabe? Ô Tade, você falou que a apometria, ela surgiu dentro de uma casa espírita, dentro de um núcleo espírita. A apometria é hoje algo da doutrina espírita, porque tem casas que eu não escuto falar e as pessoas dificilmente escutam falar dentro de casas espíritas, da doutrina espírita kardecista, creio eu, né? Sobre a apometria. Sim. Então, a apometria hoje é um segmento da doutrina espírita kardecista ou hoje é um trabalho ou uma técnica separada da doutrina espírita? Ele é separado. Tanto que o Dr. Lacerda ele não considerava isso nem mediunidade nem espiritismo, porque ela é codificada, ou ela vem em cima dos pulsos quânticos, da física quântica, né? Então, ele muito atuante, trazendo toda essa questão, ele coloca como uma ferramenta, não é que os médiums utilizam, mas ela não é uma ferramenta da casa espírita, né? Tanto que muitas casas não aceitam. Como é que funciona a apometria? É você que faz? É um grupo? Tem a ver com passes? Tem alguma coisa a ver com magia, invocação de espíritos? Como é que funciona de fato a apometria? A apometria, ela é feita em grupo, tá? E o paciente, como você falou ali antes na introdução, né? Tem a distância, tem... Mas a apometria nós fizemos num grupo, nós temos dois grupos no Néctar, tá? Um grupo que funciona na segunda-feira e um grupo que funciona na quinta-feira. Esse grupo da quinta-feira, nós estamos juntos há muito tempo. E todos dedicados, estudando, fazendo cursos, buscando, e porque a apometria ela não é uma ferramenta onde a gente cobra, né? Hoje a gente cobra alimentos porque a gente assiste, tem alguns projetos. Mas, assim, todas as pessoas que estão lá, elas estão lá dedicadas ao crescimento, dedicadas à cura do outro e de si mesmos, né? Então, elas estão lá, elas deixam na quinta-feira os seus afazeres, das 19 às 22h30, né, deixam seus familiares, deixam seus filhos, deixam os temas dos filhos, deixam suas coisas, e estão lá comprometidas e dedicadas a isso. E com a demanda, nós sentimos a necessidade de formar mais um grupo. E formamos um grupo que vai estar já há 2 anos juntos, que é um grupo que é da segunda-feira, que também auxilia muito, é um grupo muito importante, que muito coeso, também dedicado, e a mesma coisa, estão lá, assim, comprometidos e largam todas as questões. E aí nós dividimos, fizemos os atendimentos presenciais, fizemos sempre os atendimentos à distância, né, das pessoas que nos solicitam, e também auxiliamos, claro, a limpeza da cidade, né? Limpeza dos hospitais, dos portais da cidade, familiares, pessoas que pedem auxílio, que estão doentes. Então, a gente faz tudo isso. Mesmo com a questão do Covid, nós não deixamos de nos reunir. A gente se reunia nas casas, porque tinha medo de estar lá imagino. Ser abordados, né? Mas a gente continuou o trabalho. Ô Tade, inclusive o Lael, tem um monte de gente acompanhando você aqui no YouTube. O Lael, inclusive, está assistindo, manda um beijão para você, assim como todo mundo, e diz que você e o Jair estarão fazendo um trabalho lindo, né, com a apometria. Será o próximo curso do Educação Consciencial, é isso mesmo? Isso mesmo, né? É o Lael sempre aí, né, Lael? Um beijo, Lael, obrigada por todo o teu apoio. E sim, vai sair um curso de Educação Consciencial. Ainda esse ano? Ainda esse ano, Tade? Esse ano.
esse ano. Ah, maravilha. O pessoal fica aí acompanhando a página Educação Consciencial para não perder esse curso de apometria. Ô Tade, vamos agora para que as pessoas consigam entender mais ainda sobre a apometria. Em quais situações eu posso pedir ajuda da apometria? Doenças, obsessões, problemas familiares. Em quais situações, assim, nossa, eu estou passando por esse problema aqui, então a apometria pode me ajudar. Quais são essas situações? Na verdade, são várias situações, né? Porque tem a questão dos obsessores, tem questão de vidas passadas, tem questão de demandas, né? Como a gente fala, as magias e tal, que a pessoa às vezes sofre e não está conseguindo ter um discernimento, ter clareza, começa a dar tudo errado na sua vida, né? Então, mas assim, a gente sempre faz, mas sempre pedindo muito comprometimento do paciente, no caso, né? Então, são várias situações, vidas passadas, principalmente, o encontro pelo campo energético do obsessor, alguém cobrando alguma coisa, muitas vezes eles já nem sabem, nem reconhecem, nem sabem o que estão cobrando, muitas demandas, então é um trabalho, assim, que ele é bem abrangente, né? Muita tecnologia também a gente vê muito chip, muito entrante, muito implante nas pessoas, né? Tem muita tecnologia também que é colocada, né? Ô Tade, pode ocorrer que algumas situações, algumas experiências dolorosas de vidas passadas, elas podem estar reverberando agora e, por exemplo, atrapalhando nossa saúde, nossa vida sentimental, nossa vida profissional? Sempre. Ela atrapalha em todas as áreas. Eu sempre digo assim, às vezes, posso relatar casos, né? Sim, por favor. Vou citar o nome das pessoas, né? Mas, assim, a gente tem casos de pessoas que chegam, por exemplo, com dificuldade eu vou falar uma coisa que eu pego muito, assim, que eu gosto muito de trabalhar, que me especializei bastante, que é a questão das mulheres que têm dificuldade de engravidar, tá? Então, quando tu começa a abrir um campo das pessoas que têm essa dificuldade de engravidar, você começa a abrir vidas onde ela sofreu muitos abusos, onde ela sofreu muitos abortos, onde ela foi praticamente esquartejada, onde foi usada, sabe? E aí tu começa a abrir e cada vez que você abre vai surgindo mais e mais coisas, porque a gente entra numa repetição de padrão, né? É como assim, a pessoa, ela acessa aquilo e fica na questão do, como eu chamo, gatilho, né? O gatilho, que qualquer situação vem a autossabotagem, vem a lembrança inconsciente, a pessoa nem sabe e começa a repetir. Ela até engravida, mas ela não consegue seguir com a gravidez e ir adiante, né? Então tem as dificuldades. Aí às vezes a gente começa, aí é no casal, às vezes está na própria família, assim, tipo, dentro da mesma casa, o pai teve uma paciente, por exemplo, que ela teve 4 gravidezes e não conseguiu levar adiante, né? E nós já estamos na 8ª apometria dela. E todas as vezes sempre aparece a questão que o abusador dela sempre foi o que hoje é pai nessa vida terrena. Nossa. Então, ela já tem aquele gatilho assim, ela engravida e o gatilho já vem, ela não consegue segurar, né? Então, ela perde essa criança, assim, pelo medo de que ela possa ser o abuso, a perda, porque essa figura é muito forte na vida dela em todos os sentidos. Nessa vida, que não conseguem ter a relação do amor incondicional, que seria a história, né? E também pela questão do subconsciente dela estar ligada a essa lembrança, a essa memória. Então, ela tem o medo de levar adiante. Muito interessante. Tem casos, por exemplo, droga. Tem casos de pessoas que são viciadas em droga, ou até pessoas que são, por exemplo, dependentes do cigarro convencional, do álcool e até das drogas ilícitas. E aí é muito difícil, porque as pessoas dizem, eu não consigo, eu já tentei, já procurei psicólogo, já tomei remédio, mas eu não consigo largar o vício. A apometria pode ajudar nesses casos também? Sim, ela ajuda bastante. Nós tivemos um caso que a gente atende ainda, né? Não concluímos, porque eu deixo bem claro assim, a apometria, ela tem que dar continuidade, sabe? O nosso grupo, ele sempre pensa assim, é um retorno de cada um mês, às vezes a gente vê que
a pessoa precisa do atendimento semanal, é conforme o caso que a gente faz essa avaliação e continua o tratamento, né? Mas nós tivemos o caso de uma pessoa que um menino que bebe e ele perde totalmente a noção, ele não tem memória, ele faz coisas horrorosas. É uma cidade pequena, vizinha, e nem ele não acredita no que ele fez, e ele não lembra de nada, simplesmente ele perde a personalidade, né? E aí, quando a gente começou a tratar, a gente viu muitas vidas dele com questão de bebida, e principalmente até apareceu uma vida viking, né? E a gente falou, nós vamos ter que trabalhar muito, porque senão isso vai se repetir. Por um tempo, ele conseguiu se manter longe, né? Mas ele também não levou tão a sério, assim, tanto o tratamento dele, porque a gente sempre associa a terapia, com se é necessário tratamento médico, a gente sempre associa, né? Porque a gente acha assim, não dá para parar com o seu tratamento médico, com o seu tratamento psicológico e deixar tudo nas mãos da apometria, né? Ela é uma ferramenta que auxilia, mas a gente tem que fazer uma junção das questões. E aí, na verdade, ele meio que relaxou, começou assim, e aconteceu de novo. Inclusive, ele sofreu um acidente numa dessas vezes, assim, há pouco tempo agora, que ele praticamente quase perdeu a vida. Então, agora ele está bem assustado e tal. Só que na apometria nós vimos isso, sabe? Que se ele não se comprometesse, poderiam acontecer coisas mais sérias, porque o universo também nos dá sinais, né? Então, a pessoa também tem que estar comprometida e se permitir as curas, porque elas vêm de várias raízes, como a gente diz, né? Vida passada, ancestralidade, então tudo isso se acentua, né? Muito interessante. Existe um limite de sessões de apometria? Uma sessão, 2, 3, ou não dá para diagnosticar quantas cada pessoa vai precisar? Não existe um limite, né? Nós temos um arquivo onde nós registramos, né? Temos uma ficha e até esses dias eu estava olhando assim, organizando esse fichário. E nós temos pessoas que estão fazendo apometria desde 2017, 2018 e continuam no tratamento, porque elas realmente estão comprometidas e continuam com a terapia, continuam buscando ferramentas, continuam estudando, sabe, continuam buscando todas as coisas para realmente, porque quer se libertar, quer despertar, quer ser um ser humano melhor, né? Então, não existe não, e às vezes assim a pessoa fica 6 meses, 8 meses sem, e depois retorna, porque a vida é assim, surgem conflitos, surgem situações traumáticas e a pessoa tem que ir em busca da cura, né? Então, na verdade, não existe limite, não. Tade, casos, por exemplo, de pessoas que têm problemas mentais, né, distúrbios mentais, pessoas que de repente eram pessoas normais e entraram em depressão, nós estamos até vivendo agora o Janeiro Branco, que é o mês do cuidado com a saúde mental. Depois de pandemia, muita gente surtou, muita gente ainda está surtada, muita gente não conseguiu voltar à sua, entre aspas, tida normalidade. E muitos desses casos, eles podem também ser tratados pela apometria. É um desequilíbrio da própria pessoa. A pessoa pode também estar recebendo influências negativas do mundo espiritual que podem agravar a sua depressão, a sua tristeza e até mesmo induzir ao suicídio? Sim, eu sempre digo assim, como eu te falei, né? Se você não está bem emocionalmente, você baixa a tua frequência vibratória. E ao baixar a tua frequência vibratória, automaticamente você é uma presa para que as questões negativas entrem, né? O outro lado, como eu falo, os carcereiros, eles estão sempre ali de olho para que possam entrar e fazer esse movimento na nossa vida, né? Então, assim, as pessoas são vulneráveis. A gente tem um menino que é autista, que a gente trata através da mãe, mas eu trato ele dentro do espaço, né? E ele adora e se manifesta muito bem na cromoterapia e outras ferramentas. Mas nós vimos que nas vidas passadas ele prendeu muitas pessoas em, digamos assim, câmaras de gás e tal. E nessa ele vem com toda a inteligência, com toda a luz dele, mas preso dentro de uma doença considerada, né, uma síndrome, que é uma síndrome de Down. Então, assim, e a questão suicida, sempre tem uma legião ali aguardando, né?
Então, é a legião dos suicidas aguardando para que possam cumprir com isso. Quando eu comecei na apometria, vou fazer um relato, assim, eu atendia numa cidade vizinha aqui perto, e era uma cidade onde tinha muito risco, e foi bem legal, assim, porque eu trabalhava para a Secretaria de Saúde como terapeuta, né? Era muito legal, eles não me contrataram como psicóloga, eles me contrataram como terapeuta. E aí tinha muito índice de enforcamento na cidade. E eu trabalhava ainda na casa espírita, essa primeira que eu comecei. E aí eu tive um clique, assim, eu disse, mas são 19 suicídios em um ano, né? Eu disse, vamos pegar o nome dessas pessoas e vamos ver. Daí eu me lembro que eu cheguei na casa espírita, assim, no final da tarde, com aquela lista toda empolgada, assim, e começamos a ver. E aí veio um deles, que era o que comandava e fazia que todo mundo fosse levado, né? Porque muitos eram da mesma família. E aí a gente cessou. Assim, eu ainda atendo pessoas dessa cidade, são meus pacientes até hoje, vêm no espaço e nunca mais ouvi isso, sabe? Então era uma pessoa que já havia ido que estava induzindo todos a fazer. Era a mesma forma, sabe? Era o mesmo modo operandi, como a gente fala. Então foi bem interessante, assim, foi um trabalho que eu tive um clique, assim, vou ter que ver, sabe? E foi muito interessante. Então, sim, é muito risco, porque o suicida, quando a pessoa está com a ideia suicida, ela está muito mal emocionalmente, ela não tem força, ela não tem condições de pensar e tal. E aí, esse momento é um momento onde o outro lado se aproveita muito da energia vital e vai colocando cada vez mais a questão de que a pessoa realmente tem que se suicidar, né? Imagina. Então, assim, Tade, você e o teu pessoal que trabalham, né? A gente já viu vários relatos aí, bem difíceis, né? Muitos nós difíceis de serem desatados, mas aí você sofre algum tipo de perseguição, de represália por esse trabalho que vocês estão fazendo com essas pessoas? Há algum tipo de perseguição vindo do mundo espiritual, de vingança desses seres do mundo espiritual? sim, existe. Existe sempre, a gente sempre assim capta os vigilantes, como a gente diz, né? Sempre tem alguém nos observando. Eu já saí do espaço e caí na entrada, na porta. O Jair, que é meu esposo, que é apômetro também, que é coordenador dos grupos, ele também tem dificuldade de sono. Ontem mesmo a gente fez uma apometria, eu tô com um roxo hoje na perna, que eu não sei de onde saiu. Às vezes a gente aparece com algumas marcas, né? Mas o mais importante é que eu sei que eu tô amparada, como eu sempre falo para meus egregos, para meus mentores, para meus guias, para todos, né? Eu estou amparada, eu estou aberta e trabalhando com o maior amor para que eu possa auxiliar todas as pessoas. Então eu também confio que eles me protegem. Ataques a gente sofre de vez em quando, um ataque ou outro a gente sofre, somos perseguidos. Às vezes, quando estou atendendo um paciente, daí vem o obsessor lá, essa metida, enxerida, me enchem de coisa, mas tudo bem, eu sei, né, e trabalho com todo o meu amor e principalmente trabalho com a minha compaixão, né, porque Kuan-Yin é a compaixão pura e é ela que comanda o néctar. Uhum. Tem pessoas que são vítimas de trabalhos de magia negra, bruxaria, e a pior de todas que chamam de inveja, né, o olho gordo, né? E tem muitas pessoas que têm suas vidas aí praticamente destroçadas, destruídas devido ao poder da inveja, da bruxaria. Principalmente as pessoas que têm a sua vida muito exposta, elas estão mais sujeitas a uma carga de energia muito densa por parte de quem está vendo ou assistindo. Através da apometria dá para sanar e resolver esses problemas de bruxaria, magia negra, perseguição, porque muitas vezes quando se fala nessas coisas, muita gente se benze, vai procurar o pastor, o padre, faz um exorcismo, alguns vão procurar uma casa de religião africana, faz um ebó, gasta o dinheiro de comprar um carro para fazer uma limpeza, tal. E a apometria, de forma mais simples, dá para resolver essas tretas aí ligadas à magia, feitiçaria e olho grande, Tade? Dá, com certeza. A magia, os trabalhos, ontem mesmo no trabalho a gente viu uma e desmanchamos, né? Então, assim, a gente sabe
percebe, e assim, eu falo com satisfação dos nossos grupos, porque eles estão muito unidos e a gente consegue todo mundo andar na mesma frequência. Então, o que um vê, o outro vai vendo, e a gente vai trocando a ideia e vai chegando, né? E temos pessoas que recebem esses seres muito bem, e a gente consegue doutrinar, conversar. Geralmente, os doutrinadores somos eu e o Jair. E então, dá sim, né? Sempre desmanchado, sempre organizado, sempre limpado a casa. A gente procura as questões aonde foram colocadas, né? E se repassa todo esse campo e fica tudo certo. E também tem as formas pensamentos, né? Porque muitas pessoas chegam ali com formas pensamentos que são raivas, então é como se tivessem facas cravadas, né? Pelas costas e tal. Que as pessoas também têm que se dar conta que muitas vezes elas estão trabalhando e não tem noção de quem é que está trabalhando ali com ela, né? Porque a gente pensa que as pessoas são algo e às vezes pelo outro lado são outros. Eles dão muita risada de mim porque eu falo assim, se tu soubesse quem é no astral, né? A gente nunca sabe quem é a pessoa no astral. Mas e as pessoas estão ali e têm inveja e têm raiva ou querem algo teu, né? Então isso é bem complicado assim e isso realmente atrapalha muito, que são as formas de pensamento. As pessoas também vêm muito com as formas de pensamento. É verdade, é verdade. É excepcional o trabalho da apometria. Eu já passei pela apometria. Aliás, eu passo pelo trabalho apométrico da TAD e posso certificar da competência, da delicadeza, da atenção que a TAD e o seu grupo têm, né, em fazer esse trabalho, um trabalho muito corajoso, um trabalho muito poderoso, e vem ajudando aí muita gente, né? E aí eu estou conhecendo um pouco mais sobre isso e eu acho o trabalho assim, acho não, que achar é dúvida, tenho certeza que o trabalho da TAD, o trabalho do seu esposo, do grupo, o Lael também, que é apometra, que trabalha com apometria e outras pessoas, é um trabalho assim poderoso que vem transformando e ajudando e salvando muitas vidas. Só em salvar vidas e dar um caminho à luz já é algo assim que não tem dinheiro no mundo que pague, não é, TAD? Com certeza, com certeza. É muito gratificante, assim, a gente ter resultados, né? A gente gosta muito dos feedbacks dos pacientes, dos familiares, a gente faz essa troca, então é de extrema importância, né? E também a questão, assim, do grupo estar disponível também durante o dia, assim, né? Tipo, tem tal pessoa que está precisando de uma energia, vamos mandar, daí já o grupo já discute online mesmo, pelo WhatsApp. Eu vi tal coisa, vamos desmanchar tal coisa, vamos mandar lá o anjo tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que desmanchar. Então o grupo ele não trabalha também só nesses momentos, né, da segunda e da quinta quando está lá. Ele está sempre disponível, né, a gente está sempre auxiliando. E fora isso, a gente tem o grupo do Loto Sagrado, que é um campo que eu sempre digo assim, que é um curso de compaixão, de energia, onde também não é cobrado essa técnica, onde as pessoas também estão ali disponíveis, e a maioria, é o que eu sempre digo, né, aquele que não quer ir doar sua energia numa casa espírita, porque muitas vezes hoje está um pouco complicado, algumas casas, ou não quer doar, acaba entrando para esse grupo, e ali ela faz um trabalho maravilhoso de doar energia. E quase todos eles também, a maioria, muitos estão dentro do grupo apométrico, né? E quem não está quer entrar. Então, assim, são grupos realmente muito, muito comprometidos. Isso a gente legal. pode dizer assim, tem orgulho deles. Ô Tade, para fazer alguém que, nossa, eu achei legal a apometria, eu sinto que eu estou com um problema aqui, eu acho que a apometria pode me ajudar, as pessoas podem entrar em contato com você, tem que pagar alguma coisa, tem que contribuir alguma coisa, como é que funciona? Não, a gente não cobra valor nenhum, tá? É aquilo que eu falei no início, vou esclarecer agora. Nós sempre pedimos, na verdade, 2 quilos de alimento não perecível, né? Para quem vai até lá, às vezes as pessoas à distância mandam uma cesta básica ou mandam alguma coisa, porque nós assistimos famílias, nós temos famílias onde a gente assiste, onde eu levo os alimentos, aonde a gente assiste, às vezes, precisa de um medicamento, que é uma coisa, assim, é incrível. Por isso que eu falo, assim, a frequência é algo muito importante, né? Porque tem pessoas que batem no néctar sem saber desse trabalho. Pessoas que vão lá em pedido de auxílio, né? Vão lá para pedir um remédio, vão lá para pedir
um leite diferente que o filho precisa, ou vai para pedir uma roupa mesmo, qualquer coisa assim. Então, esse é um trabalho que a gente faz, né? A questão da nossa contribuição é essa. A gente junta e faz isso. E aí nós assistimos aqui o São Paulo Solidário, em Passo Fundo, que faz as marmitas e faz sopa, então a gente entrega e tem parceria com eles. A gente tem parceria, também tem famílias que a gente assiste, né? Hoje, por exemplo, foi uma pessoa já leva 4 cestas básicas para o Néctar todo mês. Aí eu já tenho essas 4 famílias que vão receber, porque tem crianças. Então, o nosso trabalho, na verdade, é esse, né? A gente faz essa outra parte assistencial. Muito bom, maravilha. Então, pessoal, aí se liga. Se está sendo vítima de alguma magia, de alguma bruxaria, procura aí a apometria, procure aí a Tade, que ela e o seu grupo aí vai tentar resolver. Tem muita gente que, infelizmente, né, usa de formas ambiciosas, formas sujas, sujos elementais, sujos espíritos com demandas, com bruxarias, com coisa negativa. Esse pessoal acha que vai ficar por assim, né? Eu acredito muito na lei do retorno, né? Então, eu acredito que quem faz o bem vai receber o bem. Agora, quem anda fazendo mal, perseguindo, fazendo magia, bruxaria, desejando mal do outro, faça isso não. Tenha amor no seu coração, tenha compaixão, porque tudo que a gente faz, volta. E não tem anjo, espírito que vá, é justiça divina. Na hora da justiça divina, não vai esperar que o seu orixá, seu Deus e sua deusa vai tomar a frente. Não, meu bichinho, meu protegido. Não, ele fez tanta maldade, mas eu vou proteger ele. Isso não existe, chama-se justiça divina. Independentemente de santo ou deuses, um dia quem anda fazendo mal vai ter que colher isso. É uma questão justa, né, Tade? Com certeza. A lei do retorno é implacável. Lei do retorno. Ninguém escapa, de nenhuma religião escapa disso. Ô Tade, você faz um trabalho também muito legal com os meninos aí na sua cidade, qual? Do Rio Grande do Sul? Passo Fundo. Passo Fundo. Você tem um trabalho muito legal que você faz com a criançada. Fala um pouquinho sobre o trabalho. Produção, tem as imagens aí do trabalho da Tade, vai colocando aí enquanto ela vai falando, por favor. Pode falar, Tade. Tade, tá ouvindo? Alô, Tade. Veja aí, produção. Acho que caiu a conexão, ela está sem ouvir a gente. A gente está batendo um papo aí com Tadjana Dreher, ou simplesmente Tade. Ela está falando sobre a apometria, né? E você acompanhou aí várias indicações do que a apometria pode ajudar, né? Então, é formidável esse trabalho. E a gente ia falar agora sobre o trabalho que a Tade faz com as crianças lá na sua cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Um trabalho voluntário, um trabalho de assistência, de ajuda a muitas crianças, unindo esse conhecimento da psicologia, o conhecimento do espiritual, o conhecimento também das questões sociais, a discussão, a parte da educação. Formidável esse trabalho que a Tade faz lá na sua cidade, no Rio Grande do Sul. O pessoal da produção aí está tentando restabelecer o contato com a Tade para a gente continuar nesse bate-papo no programa Diário News, Pensando Fora da Caixa. Quem está com a gente aqui, rapidinho aqui, deixa eu ver, a Lívia Bastos, a Cecília, já falei da Linéia, Michelin, o Jair Pauleto, né, resolve magia com muita facilidade e ocorre a cura definitiva sempre que houver comprometimento da parte. Maravilha, obrigado, viu, Jair Pauleto, esposo aí da Tade. Um abraço para o Robson Prestes, também a Daniele Simeonato. Valeu, gente, não se esqueçam de dar um like aí no vídeo, tá bom? Vamos lá? Tade, você me escuta agora? Agora escuto. Maravilha, fala um pouquinho do trabalho com as crianças, vai colocando aí, produção, as fotos. Na verdade, esse trabalho com as crianças começou pela minha ligação com a questão de Kuan-Yin. E dentro da psicologia mesmo, eu já trabalhava na área do SUAS, né, da assistência social, onde eu trabalhava com acolhimento. Sempre foi a parte que eu mais gostei da psicologia jurídica. Então, eu tenho todo um trabalho com as crianças, as nossas crianças, que chegam, porque são crianças também que são diferenciadas, porque hoje a gente chama, né, crianças cristais, crianças arco-íris, crianças diamante, e elas realmente se encontram ali. E essas crianças que são pacientes do Néctar, elas acabam fazendo os projetos e auxiliando crianças carentes, né? A gente faz projetos, a gente faz kits e coisa, distribui nos bairros, né? E eles participam, é muito legal, assim, todo um trabalho
feito em conjunto, para ter essa conscientização, para auxiliar, e também porque, como eu estava conversando com o Renzo, que você também conhece, ele estava falando assim, como é importante que a gente possa trabalhar as crianças e os adolescentes, porque eles são alvos muito fáceis, né? Porque como eles têm uma luz diferenciada, o DNA deles vem vindo diferenciado, e agora as crianças de 2023 vão vir mais diferenciadas ainda, eles acabam sendo alvos. Então, nós trabalhamos dessa forma, e as crianças do Néctar acabam auxiliando crianças carentes. Maravilha. Qualquer pessoa pode contribuir com o projeto, Tade? Pode sim, entrando em contato pelo nosso WhatsApp, né? Ou pela própria página do Néctar de Luz, falando que quer contribuir. A página é Néctar de Luz. Essa página é um site ou Instagram? No Instagram. Só procurar, gente. É Néctar de Luz. Néctar de Luz, espaço terapêutico. Tem algum telefone que você possa compartilhar? Sim, eu já peço para o Jair compartilhar, que eu estou no outro lugar aqui. Tá, Jair, compartilha rapidinho aqui no Instagram, que eu falo aqui para vocês. Eu pedi o pessoal aí para... pessoal da produção, baixar aquela foto que eu baixei da Quanin, produção. Porque você falou várias vezes Quanin, e tem algumas pessoas, nossa, quem é Quanin? Fala um pouquinho sobre... Fala um pouquinho sobre Quanin nesses minutos finais da entrevista, Tade. Sim, Quanin é a deusa da compaixão e misericórdia. Quanin, ela é uma mestra, né? Então, ela vem com toda a questão, assim, de compaixão. A lenda dela é muito interessante, porque ela é filha de um imperador na China, e esse império, existe até hoje lá, né? O mosteiro que ela criou existe até hoje, que é justamente isso, né? Esse acolhimento de crianças e tal. Então, ela decide não seguir, não querer ficar com o império do pai, ela foge e ela monta esse império. Então, ela é uma Bodhisattva, ou seja, assim, ela é uma Buda feminina, a única Buda feminina, que ela, quando faz a ascensão dela, ela diz que ela não iria enquanto tivesse pranto na Terra, né, na crosta terrestre. Então, ela continua por aí, andando nos seus dragões, trabalhando, tem lendas lindas, é uma energia linda, né? Ela, para mim, é algo assim que modificou, a partir do momento que ela chegou na minha vida, modificou muita coisa, foi criado um espaço, com toda calma, ela foi me mostrando cada coisa como tinha que ser, a logo, como ia ser o trabalho, as egrégoras iam chegando, ela foi me mostrando que as egrégoras trabalham todas juntas, que a gente não tem que separar, sabe? Então é uma coisa muito, muito legal, eu tenho uma ligação muito, muito legal mesmo, para se dizer assim, e também ela é um marco na minha vida, porque eu tive que colocar a questão assim de assumir essa minha espiritualidade, a minha mediunidade e tal, para poder realmente fazer aquilo que eu quero. Para mim era muito difícil, ciência, psicologia e toda essa parte da mediunidade. Drá, nosso tempo estourou, nós já estamos às 6 horas, cadê o Jair? Jair está perto de você aí, não?